estava levando o seu único filho para ser sepultado. Quando nós olhamos para essa palavra, nós olhamos aqui e podemos imaginar que aquela mulher, por certo, ela era uma mulher muito conhecida. Por que, missionário, que você fala que aquela mulher ela era muito conhecida? Porque a palavra do Senhor fala que com ela havia uma grande multidão. Ela estava caminhando em rumo a um certo lugar para ali ela sepultar o seu único filho. O filho que Deus tinha perdido a vida. Ele não estava mais filho, ele estava morto. E o que me chama a atenção é que com ela havia uma grande multidão. E no meio daquela multidão, irmãos, aquela multidão chorava. Aquela multidão certamente olhava para aquela mãe e pensava: meu Deus, essa mulher perdeu o marido, essa mulher agora perde o seu único filho. O que vai ser dessa mulher? Por certo, aquelas pessoas se compadeciam. Por certo, aquelas pessoas choravam. Por certo, aquelas pessoas queriam ajudar, mas não podia. Porque aquela mãe viúva e aquela mãe que perdeu o seu único filho estava levando o teu filho para ser sepultado. Mas a palavra do Senhor diz que também vinha uma outra multidão. Oh, glória! E a palavra do Senhor diz que aquela multidão, elas estavam vindo feliz, alegre, contente, porque ali no meio daquela multidão estava Jesus de Nazaré. Às vezes você está caminhando, às vezes você está caminhando sozinho. Você olha para um lado e não vê ninguém. Você olha para o outro lado e você não vê ninguém. Às vezes você chora nas caladas das noites. Às vezes você chora e fala: ninguém está me percebendo. O meu pastor, minha pastora, nem meu amigo sabe o que está passando comigo. Talvez você se encontre se sentindo sozinho. Mas eu quero te dizer que Jesus de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor percorrem a terra como um olho de fogo. Ele percorre a terra, ele conhece o justo, ele conhece o ímpio, ele sabe de tudo. Mas se você estiver sentindo sozinho, clame a Ele, chame por Ele, porque esta viúva, esta mãe que havia perdido o seu único filho, aquela mulher estava triste, angustiada, por ser que aquela mulher não sabia o que pensar, não sabia o que agir, o que fazer, porque a palavra do Senhor diz que ela estava levando o seu único filho. Nós que somos mãe, nós que temos os nossos filhos, sabemos o quanto é grande o amor de um pai, de uma mãe para com o seu filho. Mas a mãe verdadeira e o pai verdadeiro, é como o pastor acabou de falar agora mesmo. Se você liga a televisão nos jornais, você vai ver lá que mãe mata filho, filho mata mãe, pai mata filho, e filho mata pai, e assim por diante, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Porque a palavra do Senhor falou que tudo isso ia acontecer, e tudo que Deus tem falado na palavra dele tem se cumprido. Quando nós olhamos para as notícias,
final, irmãos. Se eu vou contar a minha história, vocês nem acreditam. Eu nasci de 7 meses. Não estou saindo da palavra, mas eu nasci de obra do poder de Deus, tá? Eu nasci de 7 meses. Minha mãe corre e me leva para o médico. O médico olha e fala: Dona Maria, pode levar essa criança para casa para morrer, porque essa criança não vai viver. Mamãe dizia que o umbigo era desse tamanho para fora. Calcava assim, chegava a chiar. E a minha mãe falava que eu chorei tanto que ficou com choro parece que dentro da cabeça dela. E era assim, ó, a noite inteira e o dia todo. Mamãe ainda não conhecia Jesus, porque para a honra e glória do nome do Senhor, meu companheiro e eu, principalmente meu companheiro, ganhou a minha mamãe para Jesus. Ela morreu 3 meses depois. Mas Deus falou que ia ganhar, que ia pegar ela e ia pôr ela na frente dele assim, ó, e fazer ela aceitar Jesus. Porque Ele falou, e todas as vezes Ele falava, e Deus fez. Se Deus te fez promessa, irmãos, não desanima. Se Deus tem promessa para o senhor, pastor, não desanima. Não desanima, pastora, não desanima. Porque o que Deus fala, Deus vela para que as palavras dele se cumpram. A minha mãe não conhecia Jesus ainda. Chamou ali o vizinho dela, pessoa conhecida, amigo, chamava ali o Oscar Moreira, que ali agora já derrubou tudo, fazendo ali um posto, né? Chamou ele e chamou a esposa dele, e chamou o padre. Colocaram uma vela, acendeu a vela, e ali ficava esperando, porque o médico falou assim: ela não vai passar da meia-noite. Como a mamãe não entendia, a mamãe falou: a minha filha não pode morrer pagão, então vamos chamar o padre. E ali ficaram esperando. E a noite passou, e o dia clareou, e eu continuei viva. E aí chegou uma mulher na casa da minha mãe e falou para ela: falou, Dona Maria, tem um homem ali que é muito bom para benzer. Leva ela lá, que ele vai benzer ela, e só na vida que vai ficar boa. Mas a mamãe não conhecia. Mas o Deus que me formou no ventre da minha mãe, Ele saberia o que Ele iria fazer comigo.
alguém está morto e você chega lá e passa a mão e fala: levanta-te. Quem é que tem esse poder? Nós não temos, mas aquele que nós servimos tem. É por isso, irmãos, que nós temos que continuar fiel a esse Deus, fiel a Ele em tudo quanto nós der conta. Porque, irmãos, se eu falasse: pastor, eu não tenho pecado, viu? Já pequei. Só de eu falar que eu não tenho pecado. Quem que não tem pecado? Nós nasceu do pecado. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Oh, glória a Deus! Aí então, irmãos, quando aquele jovem levantou, eu fico imaginando aquela multidão que estava com aquela mulher. Por certo, olhou e ficou sem entender. Mas ela olhou e viu que o filho dela voltou à vida. Oh, glória! Eita Deus maravilhoso! E aquele jovem sentou, né? E o defunto sentou-se e começou a falar. Olha que maravilha! Começou a falar. Aquele jovem que havia estava morto, vindo no meio daquela multidão, todo mundo chorando, querendo acalentar aquela mãe, mas aquele jovem vinha ali sem vida. Mas quando o mestre, o rei dos reis, o senhor dos senhores, toca nele, ele ressuscita. Esta é a promessa que Deus tem para mim e tem para você. Nós podemos morrer agora, nós podemos morrer amanhã. Sua vida está no altar, porque um dia Jesus vai ressuscitar os mortos que morreram em Cristo Jesus. Diz a palavra do meu Deus, diz a palavra do Senhor. A tua Bíblia diz a mesma coisa que diz a minha Bíblia, a Bíblia do pastor. A palavra do Senhor é muito clara, que quando Ele vier nas nuvens, vai vir o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e todos os anjos do céu. Eita, canta lá, xandegaia. Já imaginou, irmãos, o céu vai ficar vazio lá? Porque os anjos vão vir junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que eles virão nas nuvens. Ele não vai pisar aqui nessa terra, porque essa terra é pecaminosa. Mas aí a palavra do Senhor diz que os que morrerem em Cristo Jesus vão ser ressuscitados com um corpo glorioso. E os que estiverem aqui na terra com a vida no altar, a palavra do Senhor diz que serão transformados também num corpo glorioso e subirão aos céus ao encontro do Senhor. Esta é a promessa. Uma eternidade com Cristo. Eu me preocupo com a minha vida espiritual. Eu sirvo ao Senhor, não é porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu sirvo ao Senhor, não é porque eu tenho medo do capeta, do canhão. Eu não tenho medo dele, porque ele já perdeu a oportunidade de ir para o céu. Ele não vai mais, acabou. E nós aqui, nós temos. Então o inimigo está entrando nos lares. Ele quer destruir o seu lar. Ele quer destruir sua vida. Ele quer matar você. Aquele jovem estava morto. Acabou, tudo morto. O diabo quer fazer de nós também morto espiritual. Tirar sua fé, tirar sua confiança. Aí eu não vou mais naquela igreja, não, sabe? Porque o pastor não deu oportunidade para mim, sabe? Então aí eu não posso ser pastor. Eu vou procurar outra igreja, porque lá na outra igreja eles me dão oportunidade, sabe? Eu só vou para a igreja que eu ganho oportunidade. Tem muito crente que está preocupado se ganha ou se não ganha oportunidade. Nós temos que estar, irmãos, preocupados com a nossa vida no altar, porque vocês não sabem o que o pastor e uma pastora passa para que uma igreja continue-se de pé. Um dia o Senhor me mostrava o que o pastor passa. Falei: Pai, chega, não quero ver mais. Sangue de Jesus tem. Jesus, eu não quero ver mais. Quanto sofrimento, quanta dor Ele carrega nos ombros, a minha, a tua dor, a dor dele, dela, do fulano, do ciclano, do bertano. É Ele que carrega nas costas. E ao lado dele a companheira dele. Racha, managas.
Shornenéria. A cantoneca da Chile, Pai. Ruma Pai. É grande. É grande o que Deus tem para fazer aqui nessa igreja. É grande o que o Senhor tem. É muito grande. Hayami Fornai Choucheia. Hayamo Conchaya Suganéria. Hanteka Sedejo. Halabasui. Lion Turnei Coas. Sedeio Comersai. Halmanasi Juini Fornéria. Halacantueia. Assim diz o Senhor para ti. Fui eu quem te coloquei aqui, filho. Fui eu quem te coloquei aqui junto com a tua. Eu tenho visto as lutas. Eu tenho contemplado. Mas o Deus que fala contigo nesta noite te diz, filho, não temas, porque grande será a vossa vitória. A entry for night, entry te usarei para ganhar muitas vidas, filho. Não temas. E o teu Deus te diz, agradei-me no propósito que fizeste comigo. Assim diz o Senhor. O que eu faço ninguém sabe, mas o Deus Todo-Poderoso sabe. O que esse homem faz, mas a esposa dele ninguém sabe, mas o Senhor sabe. E por certo a palavra do Senhor diz que ele levantou e começou a falar. E entregou a sua mãe. Olha que maravilha, irmãos. Aquele jovem que havia sido morto. A mãe aí levando aquele único filho para ser enterrado. De repente algo maravilhoso acontece. Quem estava no meio daquela multidão é o dono da vida. Quem estava vindo naquela outra multidão é o que dá a verdadeira alegria para mim e para você. Porque a alegria desse mundo é uma alegria passageira. Às vezes você quer divertir. Quem está me ouvindo aí, à distância, eu vou para um bar, eu vou beber até o dia amanhecer, eu vou me divertir. Eu quero dizer para você que essa sua diversão, ela é uma diversão, uma alegria falsa. E ao amanhecer, você vai se encontrar do jeito que você está no pior. É mais fácil você se encontrar pior. Mas quando nós nos colocamos na presença do Senhor e falamos para o Senhor, Senhor, eu quero cada dia ser melhor. Que o Senhor me usa conforme a tua vontade. Que o Senhor seja na minha vida segundo o teu querer. Irmãos, eu falo para Deus. Eu falo para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Senhor, se for para mim usar o teu Espírito Santo, que o Senhor tire a minha voz. Se for para mim usar o teu Espírito Santo, que o Senhor coloque uma mordaça na minha boca. Mas eu não quero usar a Deus. Eu não estou brincando de servir a Deus, porque se eu morrer, eu sei que eu não vou ter salvação. Eu sou sincero diante de Deus. Eu falo diante dele. Se eu tiver mentira, ele desmascara eu, porque ele é Deus, ele pode. Eu não amo meus filhos, nem meus netos, nem meu marido, ninguém da minha família mais do que o meu Deus. Não. Eu amo primeiramente o meu Deus. Porque se não fosse ele, eu não estaria aqui. Se não fosse ele, eu não teria filhos. Se não fosse ele, eu não teria neto. Se não fosse ele, eu não tinha meu esposo. E se não fosse ele, eu não estaria aqui respirando esse ar que ele dá para nós de graça. Porque quando veio o Covid, quantas e quantas famílias perderam seus entes queridos. Eu mesmo
forte. Amém? Amém, Jesus. Aleluia. Eu quero dizer para você, irmão, esse jovem, é seu marido, irmã? Seu filho? Oh, Jesus, perdoe. Mas no meu sábado tem, né? Eu com meu filho, engraçado, meu bebê. Aí me perguntaram, ele é seu marido? Eu falei, Jesus, amado, sangue do cordeiro. Meu filho. Esse aqui que é o esposo? Então tá, então deixa eu entregar o que Deus mandou. Irmão, fica firme, tá? Fica firme com Deus. Porque o Senhor quer te usar. O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer fazer de você um vaso. Mas infelizmente, o bicho ele usa aqueles que se dizem amigos. Não, cara, eu converso assim, né? Não, eu tento imitar. Não, cara, agora abrir igreja, não. Vamos ali, ó, pegar as meninas ali. Vamos aproveitar a vida, vamos pro pai ali. Não dá ouvido, irmão. Põe a sua vida cada dia mais no altar. Porque eu não conheço a tua vida. Mas o Senhor me fez saber que o Senhor te livrou da morte. Porque Ele tem um propósito na sua vida. Assim diz o Senhor. Esse senhor ali, que o irmão parece que ele é novo convertido. Tem que é o nome dele? Irmão de Val. Mas o Senhor, meu amado, fica firme, viu, meu irmão? Fica firme. Porque o olhar do bicho sobre você é te levar para a bebida, acabar com o sorvido e deixar você morrer sem Cristo. Mas Jesus te trouxe para cá, porque Jesus tem um plano na sua vida. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido é teu santo nome, ó Deus de poder, ó Deus de glória. Eu vejo jovens aqui. Continua firme, meus queridos. Continua firme com Jesus. Vocês não têm nada a perder, não. Vocês só têm a ganhar. Porque Deus tem obras maravilhosas para realizar neste lugar. Muitas obras. E Deus tem obra com cada um de vocês. Se vocês falarem, não, verdadeiramente eu vou seguir o Senhor. Eu quero estar na casa do Senhor. Eu vou fazer o que o Senhor me pede. O Senhor vai te abençoar. O Senhor vai te honrar. Porque Deus é maravilhoso. Eu falo que Ele é maravilhoso. Um dia eu falei isso, o Senhor, eu estava pregando, a irmã me falou assim, eu nunca ouvi essa palavra. Não, eu que peguei ela mesmo. Foi eu converso assim na intimidade com o papai, sabe? Aí então assim, muita intimidade, aí eu falei para ele, Senhor, você é lindo demais, o Senhor é maravilhoso. Aí eu fiquei com isso, né? Maravilhoso. O Senhor ele é maravilhoso, maravilhoso e lindo, Ele é tudo, Ele é poderoso, Ele é tudo. Então, esse mundo, aqui é passageiro. Irmãos, eu vou contar para vocês o quanto de amigas minhas que já foram. Umas morreram sem Cristo, outras já morreram com Cristo. Eu tenho muitas amigas que morreram. E eu falo para o Papai do Céu, falo, Senhor, na hora que o Senhor quiser me buscar, eu estou aqui. E antes de eu terminar, eu quero explicar para a igreja por que eu não dobro os joelhos, tá, irmãos? Às vezes vocês podem pensar, mas a missionária não dobrou o joelho. Infelizmente, irmãos, eu adquiro ainda, mas Deus falou que vai me curar. E eu creio. Infelizmente, eu tenho 3 herpes de disco, eu tenho bico de papagaio, artrite, artrose, reumatismo no sangue, fibromialgia e agora, pelo último exame que eu fiz, deu um tal de neurite. Então, os meus joelhos, as cartilagens doem. Eu não, inclusive na perna direita, o joelho é bem inchado, eu não consigo enjoelhar. Às vezes eu choro, eu falo por Senhor. Era 40 dias no monte, de joelho. Gente, é gostoso demais. Mas eu sei que tudo aquilo lá atrás que eu fiz com o Senhor, para Ele tem me honrado. Porque Ele sabe. Mas Deus falou que vai me curar, que eu não vou nem lembrar da dor que eu sinto. Porque tem dia, pastor, que eu nem consigo ir para a igreja. Não consigo, nem um salto, não dou conta mais. De tanta dor. Mas é engraçado. Olha para ver o que Deus faz na nossa vida. Se o pastor falar, ó, me chamar para pregar 2 horas aqui, 3 horas aqui, eu não sinto
Deus é lindo. Deus, quando fala, Ele vela para que as palavras dele sejam cumpridas. Amém? Que Deus, irmãos, possa abençoar essa igreja. Que Deus possa te abençoar, meu pastor. Você, minha pastora, a irmã Simone, né? O pastor que é homem de Deus, além de ele ser grandão, né? Altão, ele é grande no poder de Deus também, é pastor também. Eles têm confiado na pessoa, a irmã Simone, que teve